Diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém. O texto diz que antes da festa da Páscoa, se você mantiver a sua Bíblia aberta, você verá que no capítulo 12, no versículo 1 diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Então, no sábado anterior, aqui nós estamos na quinta-feira à noite, no sábado anterior, o Senhor Jesus havia ceado na casa de Maria, Marta e Lázaro. Depois, no versículo 12 diz assim: No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Então agora aqui nós já estamos no domingo de Ramos. E do versículo 30
7, mas é possível que até do versículo 20 até o versículo 50, esse texto cubra os acontecimentos da segunda até a quinta-feira. E agora nós estamos na noite de quinta-feira. Para o judeu já é sexta, porque eles contam o fim do dia ao pôr do sol. Então, quando o sol se põe, então já está iniciando o próximo dia. Quando nós olhamos para Mateus, e eu gostaria que você abrisse, mas guarde a sua mão em João, porque nós vamos voltar para lá. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, se desejar. Mateus, no capítulo 26, no versículo 17, os discípulos perguntam para o Senhor onde Ele quer que prepare a Páscoa. E Jesus dá a instrução, e no versículo 20 diz assim: e chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E versículo 21, enquanto eles comiam, então eles já estão comendo a Páscoa. Preste bem atenção, igreja, e eu sei que você está reverente neste lugar. Quando eu digo isso, eu estou exortando você, abra seu coração e peça que o Senhor traga revelação para você, especialmente a revelação espiritual. Notem, irmãos, o Senhor Jesus é judeu. Os apóstolos são todos judeus, os profetas judeus. E Jesus está celebrando a festa da Páscoa, uma festa judaica, que celebra aquela noite em que o nosso Deus, pelo seu poder, libertou Israel das mãos de Faraó e o encaminhou para a nova terra que o Senhor lhe daria. Então, todo ano, o povo de Israel celebra essa festa tão linda, comendo pães ázimos, ervas amargosas e o cordeiro pascal. E é isso que Jesus está fazendo. Até aqui, uma festa judaica. Mas diz assim no versículo 26, olhe na sua Bíblia o versículo 26, vejam que no 21 já disse que eles comiam. E agora no versículo 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Aqui aconteceu o cumprimento das profecias. A ideia de um cordeiro que é morto, é sacrificado no lugar do pecador, ela perpassa toda a palavra de Deus. Lá no Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, e eles tentam se cobrir com folhas de figueiras, porque por causa do pecado eles percebem que estão nus. Eles eram inocentes antes, agora por causa do pecado aflora a sua nudez, e o Senhor chama Adão: Adão, aonde você está, Adão? Como se Deus não soubesse.
E Adão responde: estou aqui, Senhor. Eu me escondi porque eu estou nu. E o Senhor disse: ô Adão, quem falou para você que você está nu? Por acaso você comeu da árvore que eu disse que não comesse? E aí então vem o juízo de Deus, a punição por causa do pecado. Mas antes que o Senhor expulsasse eles do jardim, o Senhor veste ele com peles de um animal. Então, para cobrir o pecado, precisou haver derramamento de sangue. Depois, quando Noé sai da arca, a palavra de Deus diz que, havendo findado o dilúvio, que também foi por consequência do pecado, quando Noé e sua família saem da arca, ele faz um altar ao Senhor e oferece holocaustos de todos os animais limpos e de todas as aves limpas. Essa ideia, irmãos, de que um cordeiro precisa derramar o seu sangue para perdoar o pecado de outros, ela era conhecida de todo o povo do Senhor. E agora, quando chega o tempo da libertação, no dia 10 de Nisan, o Senhor falou para Moisés: dê instrução a todo o povo que no dia 10 separe um cordeiro, porque no dia 14 à noite, esse cordeiro ele vai ser sacrificado, o sangue vai ser reunido numa bacia. Vocês vão pegar um mato, uma planta de isopo, e vão molhar no sangue e vão pintar os umbrais das portas, porque naquela noite o anjo da morte passará, mas na casa onde tiver sangue na porta, não haverá morte, haverá vida. Todos esses símbolos apontando para frente. E quando João Batista vê o Senhor Jesus caminhando na sua direção, ele diz pelo Espírito Santo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. João Batista o reconhece. Vejam, queridos irmãos, que João Batista era primo em 2º grau de Jesus, 6 meses mais velho. Se ele fosse carregado pela sua natureza, ou por egoísmo, ou orgulho, ou uma paixão mundana, ele diria: pois é meu primo. Ele sabia muito bem o que Deus havia feito na sua própria vida. E ele tinha uma clara revelação de quem Jesus era. E ele não hesitou e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Israel comeu o cordeiro pascal antes de ser liberto. Como eu gostaria que toda a igreja de Cristo entendesse isso. Porque muitas pessoas, quando vêm aos cultos de ceia, eles dizem: eu não posso tomar a ceia porque eu ainda sou escravo de tal pecado, eu não posso tomar a ceia porque eu ainda não fui liberto disso. E esses crentes não entendem, por culpa nossa dos pastores que inventamos tantas bobagens, esses crentes não entendem que quando Israel comeu a Páscoa no Egito, eles estavam celebrando algo que não tinha acontecido. Eles não estavam na terra prometida, eles não tinham passado pelo mar. O apóstolo Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que Israel foi batizado em Moisés, na nuvem e no mar. Eu quero dizer, igreja amada, a primeira Páscoa que eles comeram, não tinha ninguém liberto. Eles estavam todos do lado de cá do mar, debaixo do laço de Faraó, da autoridade do Egito, assustados, aterrorizados.
E agora naquela noite eles iam celebrar algo que Deus ainda iria fazer. Mas nós precisamos compreender que aquilo que Deus disse que fará é como se já tivesse feito. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Aleluia! E aquelas pessoas, eles comeram a Páscoa dizendo: o Senhor que prometeu a libertação, Ele é poderoso para cumprir o que Ele falou, e eu posso celebrar já. Assim também o pecador que vem ao culto de ceia, e ele ainda está no mundo, e ele ainda está debaixo do pecado, e ele ainda está debaixo de algemas, quando ele toma a ceia, ele diz: o Senhor que me chama, um dia Ele quebrará essas correntes, e eu posso celebrar já. Aleluia, aleluia, eu posso celebrar já. E agora aqui, nesta quinta-feira à noite, volte para João capítulo 13. O Senhor Jesus acaba de instituir a ceia. Você viu a narrativa de Mateus? Enquanto comiam, Jesus institui a ceia, para que a igreja celebre algo que Ele ainda faria. Aquelas pessoas ali, eles estavam comemorando algo que ainda não tinha acontecido. Mas o plano de Deus, Ele é poderoso e Ele certamente se cumprirá, mesmo quando a ordem da natureza não tem as condições de efetivá-lo, e nem de torná-lo possível. Deus torna essas coisas possíveis. E é por isso que a Bíblia dá testemunho de Abraão como aquele que creu em Deus, a ponto de falar que Deus chama pelo nome as coisas que ainda nem existem. E o Senhor Jesus, você viu a narrativa de Mateus, Ele disse: desde agora não comerei mais do fruto da videira, até que eu coma convosco no reino de meu Pai. A igreja deveria se alegrar, e eu creio que um dia se alegrará, quando compreender o que Jesus disse. Jesus falou assim: eu vou beber convosco. Irmãos, quem estava ali? Ali estava Pedro, que negaria Jesus. E o Senhor disse: eu ainda vou comer contigo no reino de meu Pai. Ali estava Tomé, que não era crente. E o Senhor disse para ele: eu ainda vou comer contigo no reino de meu Pai. Ali estava Judas, que já havia negociado o Senhor. E o Senhor disse: eu ainda comerei contigo. Se Judas tivesse esperado 3 dias, se Judas tivesse permanecido com o rebanho, eu quero te dizer, igreja amada, nós estamos caminhando para o céu. E eu vou repetir: quando chegar lá, me procure, eu vou estar lá. E se você não desistir, não fizer como Judas, que se afastou do caminho, que se afastou do rebanho, mas permanecer no rebanho, uma hora a graça de Cristo vai achar você. Aleluia! Há cristãos tolos que dizem: não adianta você vir à igreja se você não tem fé. Eu digo exatamente o contrário: sempre adianta vir à igreja. E se você vier toda quinta, todo domingo, vem toda quinta, todo domingo, se cumprirá na sua vida a palavra de Cristo que diz: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Até você que não tem fé,
Você vai ouvir uma vez, vai ouvir duas, vai ouvir três, de repente, até você vai dizer aleluia. De repente até você levantará as mãos. De repente até você ajoelhará no seu lugar e dirá: só o Senhor é Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E agora, tendo instituído a ceia e comido a ceia, e acabada a ceia, diz o versículo 2, olha o que diz o versículo 3: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos, o quê? Todas as coisas. A igreja precisa estar arraigada na palavra de Deus. Bem pertinho de nós, existem seitas que dizem que Jesus não é Deus. Uma delas são os islâmicos, e a outra, ainda muito mais perto, as testemunhas de Jeová. E tem crente que acha que é tudo a mesma coisa. Não é. Porque se um Jesus é Deus e outro não é, segue-se que o outro é um falso Cristo, logo é um anticristo. Agora eu pergunto, igreja, quem é essa pessoa, quem é esse ser humano, para quem o Pai possa depositar em suas mãos todas as coisas? Queridos irmãos, muitos crentes leem pouco a palavra. Quem sabe, olhando para mim, alguém que lê pouco a palavra. Se você ler todo dia 3 capítulos, e aos domingos ler 5 capítulos, você pode ler uma Bíblia todo ano. Todo ano você lê uma Bíblia inteira. Então o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 2, eu desejo que haja em vocês, disse o apóstolo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, e aniquilou-se a si mesmo, e humilhou-se a si mesmo, e tomou a forma de homem, e como homem fez-se servo, e foi até a morte, morte de cruz. Irmãos, para que houvesse a encarnação, e para que Jesus fosse educado como qualquer criança, esvaziou-se da sua divindade. Está bem claro lá em Filipenses. Mas se você vier comigo, venha comigo para Lucas no capítulo 2. Lucas capítulo 2, no versículo 45, a família de Jesus, José e Maria e tanta gente tinha vindo a Jerusalém para adorar. E Jesus extraviou-se da família, eles não o achavam, e 2 dias depois eles encontraram, já no 3º dia no templo, diz assim o versículo 45, e como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilhavam-se. E disse-lhe sua mãe: olhe só, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que, olha agora, teu pai e eu, ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aos 12 anos, a consciência da divindade começa a retornar ao Senhor. E por isso ele faz distinção. Ora, se ele estivesse cuidando dos assuntos de José, Maria não diria: teu pai e eu te procurávamos. Ele está falando claramente: estou cuidando do meu pai.
E quando nós olhamos o batismo de Jesus, o Pai diz: este é o meu Filho amado em quem está todo o meu prazer. Repete esta fala no Monte da Transfiguração. E gradativamente, a consciência da divindade vem sobre o Senhor. E agora você leu, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. E eu quero fazer uma leitura ainda nesse sentido, em Mateus 28, o versículo 18. Abra, por favor. Mateus 28 diz assim, o versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você pode glorificar a Jesus? Aleluia. Algum ser humano poderia dizer isso? Somente o Filho consubstancial com o Pai. E aí olha o que acontece. Eles estão assentados. O Senhor Jesus tira a sua roupa principal, cinge-se de uma toalha, e então, munido de uma bacia e água, abaixa-se e começa a lavar os pés dos discípulos. Muitos cristãos leem esse texto e supõem que Jesus está dando uma lição de humildade. E eu quero a ajuda do Espírito Santo para nós examinarmos juntos esse texto. Talvez 90% das vezes que alguém fizer menção a essa experiência, vão dizer que Jesus está falando de humildade. E eu discordo categoricamente e afirmo que Jesus está falando de autoridade. E Jesus vem e lava os pés de alguns, problema nenhum. Eles aceitam que Jesus lhes lave os pés. Mas diz no versículo 6 que quando ele se aproximou de Simão Pedro, Simão disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Irmãos, às vezes chamar Jesus de Senhor, às vezes é só uma questão de educação. Pode ser que o cristão chame Jesus de Senhor, mas não reconheça nele autoridade nenhuma. A verdade é que muitos cristãos conhecem Jesus apenas como o Salvador, mas Jesus não é Senhor na sua vida. O Senhor não está entronizado no seu coração. O que domina são a própria vontade, o egoísmo, as próprias paixões, os próprios planos. Notadamente, esse tipo de crente é crente imaturo, é crente que ainda não é frutífero, não tem firmeza na fé, porque Jesus, para esse crente, é Salvador, mas Jesus não é Senhor. E Pedro ainda está assim. Notem, queridos irmãos, que já passaram 3 anos e meio, andando pessoalmente com Jesus, vendo os milagres, vendo Ele tendo autoridade sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, e ainda assim, para Pedro, Jesus não é Senhor, é apenas Salvador. E Jesus respondeu e disse: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Quem sabe você já assistiu algum filme onde está acontecendo uma cena de sequestro, de rapto, uma cena de desmoronamento, de a iminência da explosão de uma bomba ou de um ataque, e o herói ou o protagonista da cena diz para a pessoa: só confie em mim, só faça o que eu te mandar.
Porque se ela não fizer aquilo, não haverá tempo para explicações. E se aquela pessoa confiar no seu Salvador, ela lhe obedecerá. E Jesus diz a mesma coisa: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Se Pedro reconhecesse Jesus como Senhor, ele diria: amém, Senhor, amém. Venha comigo para Mateus capítulo 3, por gentileza. Diz assim o versículo 13, Mateus 3,13: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Notem que, em certo sentido, a cena lembra essa mesma dificuldade. Entretanto, irmãos, aqui é o Senhor Jesus que está se sujeitando a João para ser batizado por ele. E ele estranha, porque ele sabe que Jesus é Senhor. É isso que causa espanto em João. E ele fala: eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. Notaram a devoção? E Jesus respondendo disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Notaram, queridos irmãos? Ele teve dificuldade. O Filho de Deus está vindo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu devo batizá-lo? Ele falou: Senhor, eu deveria ser batizado por ti. E o Senhor cochicha para ele: ô João, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Ele falou: então tá bom, se é o Senhor que está falando, eu posso batizá-lo. Mas quando Pedro se arrepia com a chegada de Jesus e diz: tu lava-me os pés, e Jesus responde: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Eu pergunto para os irmãos, a atitude de Pedro parece apropriada para alguém que confiava em Jesus? Eu sei que o Senhor está fazendo a coisa certa. Eu caminhei com Ele 3 anos e meio, eu posso confiar, eu não estou entendendo, mas Ele é o meu Senhor. Eu já pedi uma explicação, Ele já deu, tá bom? Não, irmãos, Ele levanta de novo: nunca me lavarás os pés. Parece uma pessoa humilde? O Senhor Jesus, Ele estava passando a mão no sentido contrário no pelo dos discípulos. Isso aqui não é uma lição de humildade de jeito nenhum, isso aqui é uma lição de autoridade. E veio passando e não teve problema nenhum, até que chegou no Pedro. Aí quando chegou no Pedro, enroscou: tu me batizas? Ô Pedro, que você não entende, confie. Nunca me batizarás. Olha o que Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se fosse uma lição de autoridade, irmãos, a pessoa que quer perdão, se fosse uma lição de humildade, olhe só, a pessoa que pretende dar uma lição de humildade, ela não cogita grandes coisas a respeito de si mesma. E ela também não exige nenhuma submissão do outro, porque é uma lição de humildade. Os irmãos compreendem? Amém, irmãos? Eu vou repetir. A pessoa que vai dar uma lição de humildade,
ela não tem nenhuma consciência exagerada de si mesma. Ela já se vê como mínima. E ela não exige nada dos outros, porque ela está dando uma lição de humildade. Mas os irmãos viram aqui, o texto começou dizendo, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Aqui ele está dando uma lição de autoridade. E quando Pedro resiste outra vez, olhe só, irmãos, o Senhor Jesus diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Pedro poderia ter dito: tá bom, Senhor, desculpe. Aí ele falou: não, então não lava só as mãos, não lava só o pé, já lava a mão e a cabeça. Notaram, irmãos, uma pessoa que não fica no seu lugar, um coração rebelde. E Jesus, ele deu essa lição para os apóstolos saberem trabalhar o ministério e trabalhar a igreja. Às vezes o pastor orienta um crente: irmão, eu quero que o irmão trabalhe em tal área. Ah, não, lá eu não gosto, irmão. E a gente demora para amadurecer. Um amigo um dia disse: pastor Enéas, estou muito decepcionado com o meu pastor, porque o meu pastor disse: eu quero que você vá dirigir a congregação tal. E eu respondi para o pastor: tá bom, pastor, eu vou orar, se Deus confirmar no meu coração, amém. O pastor na hora disse: não quero mais você. E muitos crentes imaturos, criança na fé, pensam: esse pastor não é crente, pois o obreiro queria orar. Eu pergunto para o irmão: a senhora, a igreja, acha que o pastor já não tinha orado? Ora, se é o crente que diz para o pastor quando e como e em que tempo deve ser feito tal coisa, então eu é que deveria estar lá e você deveria estar aqui. Perceber, irmãos, a lição dura de autoridade? Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Às vezes acontece isso nos ministérios dentro da igreja. Seja no de música, de coreografia, de dança, onde tem uma liderança e aquele líder fala para o liderado: eu quero que você faça tal coisa, eu não gosto. Não tem problema nenhum. Aqui quem já criou uma família, você sabe, quando as crianças são pequenas, eles querem fazer só o que eles gostam. Claro, eles só querem, na verdade eles só querem fazer o que gostam, na hora que gostam, comer o que gostam. E nós, os adultos, chegamos na cozinha, já vamos lavando a louça, colocando a coisa no lugar, e os filhos acham que nós adoramos fazer isso. Assim também na igreja. Então imagine que o irmão Alberto vai vir aqui pintar o rodapé da igreja, digamos, e quando chega umas 6 horas, o irmão Alberto diz para a equipe: gente, não preparem mais tintas, nós já vamos para casa, porque nem tem tinta suficiente para continuar a pintura, e nós temos que ir para a nossa casa. E então o irmão fala assim: não, eu vou ali e compro mais. Ele fala: não, nós estamos indo para casa. Quem é o líder? Não é o irmão Alberto? Quando o irmão Alberto dissesse: findou o trabalho, o que deveria acontecer? Finda o trabalho. Findou. Não, mas eu vou ali e compro, já deixo tudo pronto. E o crente simples, ele olha para aquele irmãozinho que vai comprar mais e vai fazer, e vai deixar pronto, e fala assim: é bênção, hein? O crente menino, novo na fé, novo no trato, ele fala: é bênção, hein? Foi lá e comprou com o dinheiro dele, nós fomos embora, ele continua aqui. Não é bênção, é rebelde.
é desobediente, porque o líder daquele ministério, da diaconia, eu estou usando aqui um exemplo hipotético, o irmão Alberto tinha dito: nós vamos parar e nós vamos voltar amanhã ou na outra semana. E agora, irmãos, é que vem uma lição que todos nós precisamos compreender. Muitas vezes o crente, ele não quer obedecer o líder, não quer obedecer o pastor, mas quando ele tem uma doença, ele quer que o pastor diga: doença, sai já, e quer que a doença obedeça. E se aparece uma pessoa com um demônio, ele quer que o pastor diga, ainda dê um show, né? De preferência filmando: sai demônio, e sai. E quando ele está passando por uma crise, por pobreza, por endividamento, ele quer que o pastor diga: sai angústia, e a angústia sai. Mas, irmãos, a doença não é membro desta igreja, amém, queridos? A doença não é membro desta igreja, o demônio não é membro desta igreja, a pobreza, a angústia não são membros dessa igreja. Quando nós, a igreja, estivermos unidos, perfeitos em unidade, como orou o Senhor Jesus, então nós podemos nos preparar para ver milagres tremendos, que alegram o ministério e que glorificam o nome de Jesus. Notem, irmãos, quem pensa que essa experiência é uma aula de humildade e que Jesus deixou ela para que a igreja a repetisse, precisa parar e perguntar: se era uma coisa para ser feita, por que nunca mais alguém fez? Você só vai voltar a ver uma fala a respeito de algo parecido quando Paulo escreve para a igreja dizendo: não aceite como viúva aquela que tenha menos de 65 anos, e somente aquelas que nunca mais voltaram a casar, que sejam mulheres de oração, que tenham lavado os pés aos santos. Perceberam? Num contexto totalmente diferente. Aqui o Senhor Jesus está dando uma aula terrível de autoridade. E aí ele pergunta no versículo 12: entendeis o que vos tenho feito? Como que está o seu coração? Você diria que ele é um coração obediente, ou ele é um coração rebelde, e quando entra no caminho do lado de cá, salta um pedaço para lá, igual Pedro, e vai? Como que é o seu coração? Será que essa pergunta ainda precisa ser feita? Entendeis o que vos tenho feito? E Jesus acrescenta: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Parece uma lição de humildade e uma lição de autoridade. A autoridade: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. E agora no versículo 16, Jesus dirá algo que a maioria das pessoas não vai gostar. Você já ouviu alguém dizendo assim: na igreja ninguém é mais do que ninguém? Já ouviu essas falas? Tem muito crente tolinho, né? Não, na igreja ninguém é mais do que ninguém. Agora olha o que o Senhor diz no versículo 16: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se ninguém fosse maior do que ninguém, Jesus trocaria. Na verdade vos digo que não é o Senhor maior do que o servo. Não, Jesus está falando que o servo não é maior do que o Senhor, e nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E aí ele diz: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui o Senhor Jesus estava trabalhando o apóstolo Pedro. Notem, irmãos, que não aparece aqui o nome dos demais, só aparece o nome do apóstolo Pedro, onde enrosca. E Jesus
amava Pedro, e é por isso que Jesus trabalhou a vida dele. Irmãos, o fato de a palavra de Deus nos pegar e nos irritar e arrepiar, não significa que Deus não nos ama, é pelo contrário. O Senhor, Ele corrige todo aquele que Ele ama. Aleluia. E para finalizar, queridos irmãos, nós temos recebido Jesus como Salvador. Eu creio que a grande maioria já recebeu Jesus como Salvador. Jesus Salvador é lindo, Ele é maravilhoso, Ele opera milagres, Ele responde orações, às vezes até orações curtinhas, angustiadas, o Senhor responde. Às vezes o Senhor, Ele cumpre até desejo do nosso coração. O salmista, eu não vou abrir com os irmãos, porque eu só quero ser fiel naquilo que eu vou dizer. Ele diz assim: alegra-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Versículo 4 do Salmo 37, alegra-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu, às vezes, estou lá em casa e eu lembro um dia que eu fui lá visitar a Dona Maria e a Iná, e entrei naquela casa, e eu gostei tanto daquela casa. Eu achei tudo bonito, achei uma casa agradável, com um pé direito alto, eu gostei de ir lá atrás, gostei de tudo. E agora estou morando lá. Então, Jesus Salvador é lindo. Amém, queridos? O Jesus que salva, que livra, que liberta, que cura, é lindo. Mas Ele quer ser também Senhor da nossa vida. E para isso nós temos que caminhar para nos tornar adultos na fé, adultos no ministério, pessoas que têm compromisso com o reino de Deus, compromisso com o culto. Que mais? Uma voz, um ouvido obediente. Alguma pessoa aqui alguma vez já sentiu claro de Deus uma instrução para orar por alguém durante o culto? Levante assim a sua mão. Pessoas estão dizendo que sim. Você já teve desejo de falar de Jesus para alguém? Você sentiu que devia falar de Jesus? Quem sabe realizar algo no reino de Deus, como a evangelização da sua rua, a evangelização do seu bairro. Quem sabe evangelizar o condomínio onde você mora, porque muitas vezes já saí para evangelizar e os condomínios a gente não consegue entrar. Você já teve vontade de evangelizar? E você fez? Jesus foi Senhor da sua vida? Você o chamou de Senhor e Mestre, fez o que Ele manda? Ou você ouviu a sua voz, mas você fez qual Pedro, pedindo mais explicações e mais revelações, e até agora você não saiu do seu lugar? Igreja querida de Jesus, quando o Senhor move o nosso coração numa direção, é porque Ele vai fazer algo. Ele poderia fazer sozinho. Aleluia. Irmãos, Ele poderia fazer sozinho. O Espírito Santo está pela sua palavra nesta hora, chamando pessoas aqui para dizer: a partir de hoje eu quero que Jesus seja Senhor também na minha vida. Eu quero obedecer a sua voz. Eu quero que o meu ouvido se curve à fala de Jesus. Quando Jesus fala para você, quando Ele dá uma instrução para você,
ou é porque Ele quer libertar você, prosperar, curar, ou porque Ele quer salvar alguém. E vou repetir, Ele poderia fazer sem nós. Ele poderia, mas não é comum que Ele faça. Por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele gosta de nos incluir naquilo que Ele está fazendo, para que depois a gente mesmo diga: evangelizei alguém, aleluia, evangelizei, a pessoa se converteu, está na igreja. Aqui, olhando para mim, tem uma senhora, nesta igreja agora, tem uma senhora olhando para mim. Um dia o Espírito me moveu para ir à casa dessa irmã. E eu obedeci Jesus, Senhor. E quando eu cheguei à casa dessa irmã, e quando eu ia bater palma, o marido dela estava atrás do poste, com uma faca de açougueiro desse tamanho de cabo branco. E eu falei: o que está fazendo, irmão? Ele começou a chorar. Ele falou: irmão Enéas, que bom que o senhor veio. E aconteceu uma tragédia aqui na nossa casa. Você não gostaria de dizer sim para Jesus? Seja Senhor do meu coração. Quando o papai estava na ótica de Dom Carlito, em Córdoba, com o queixo naquela máquina do oculista que examina o globo ocular, e quando ele estava ali, somente querendo fazer o exame dos seus olhos, é para isso que ele foi lá, ele não tinha outra intenção. Dom Cândido, um amigo que papai tinha ganhado para Cristo, levou ele a essa ótica no centro, uma ótica do centro de uma grande cidade, a cidade de Córdoba. E quando o papai estava ali, o Espírito Santo falou assim: Oceano, você está a 30 centímetros do rosto de Dom Carlito e ainda não falou da minha graça para ele. E no dia do juízo final, ele se levantará, apontará para ti e dirá: aquele pastor deixou o seu país, veio para a minha cidade, esteve face a face comigo e não falou para mim que existe salvação e que haverá um juízo final. Quando o Senhor falou isso, na hora, papai tirou o rosto da máquina, Dom Carlito disse: calma, seu Oceano. Não, agora o Espírito Santo está dizendo para mim: eu estou a 30 centímetros do teu rosto, você está indo para o inferno, e no juízo final, você cobrará de mim, porque eu não falei para ti da graça salvadora de Jesus. E Dom Carlito na hora levantou-se: sim, pastor. Pessoal, fechem a loja. Baixaram os rolôs da loja, fechou a loja, pleno dia, fechou a ótica. Disse para o funcionário: chame minha esposa e meus filhos. Aleluia. Porque Deus trouxe à nossa casa uma pessoa para falar da salvação que há em Jesus. Pessoas chorando e papai ministrando da graça salvadora de Cristo. E ao final, várias vidas se renderam, e um dia nós as encontraremos no céu. Eu gostaria de orar com você. Aí onde você está, se você crê que esta é a sua noite, convide Jesus para ser Senhor da sua vida. Aleluia. Ó Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra e diante da Tua igreja, à luz do Espírito do Senhor. Aqui há corações que foram rebeldes até este dia, rebeldes como Pedro, que não conseguem confiar que o Senhor sabe o que está fazendo, que não conseguem obedecer uma ordem direta de Cristo. Romasai kuitialai de shofanai, anamasterias tui decantrius teifar. Nesta hora o Teu Espírito, Senhor, está convencendo da justiça,
do pecado e do juízo. Ajude meu irmão, Senhor, ajude minha irmã, ajude o moço e a moça que está dizendo: vem, vem Jesus, sê Senhor na minha vida, sê entronizado no meu coração, assume o controle da minha vida. Eu quero que Jesus governe a minha vida, eu quero que Jesus governe minhas emoções, eu quero que Jesus assenhoreie-se das minhas paixões, da minha vontade, e que eu seja um servo fiel, que eu seja achado um servo fiel. Ó Deus, abençoe cada um que ouviu a Tua palavra e que rendeu-se a Ti nesta hora. Nós oramos assim, Senhor, para o bem da igreja, para que muitas pessoas conheçam o amor maravilhoso de Jesus, e para a glória de Cristo Jesus, e para a glória de Deus, nosso Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Deus te abençoe, igreja querida.